Olá, muito bom ter você aqui. No programa de hoje vamos conversar sobre a nova fase do Queijo Minas Legal, projeto que regulariza no estado as queijarias artesanais. Os nossos convidados são o promotor de justiça Luiz Roberto Franca Lima, coordenador do PROCON-MG, o órgão de defesa do consumidor do MP-MG, e Ranier Chaves Figueiredo, diretor de Agroindústria e Cooperativismo da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Agradeço a presença de vocês, muito bom recebê-los aqui na TV MP. Ranier, vamos relembrar então o início do projeto? Quando que ele surgiu, com quais objetivos? Bom, antes de mais nada, agradecer o convite aqui da TV do Ministério Público, agradecer ao Dr. Luiz pela participação, pela oportunidade. Bom, esse projeto é uma grande satisfação para todos os servidores, né, da SEAPA, que foi uma construção técnica, né, onde queríamos implementar uma ação que pudesse beneficiar tanto o setor dos queijos artesanais, como também os consumidores e a sociedade mineira como um todo. Então, o projeto foi construído no ano de 2022, aprovado no órgão colegiado do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor ainda no ano de 2022 e implementado ao início de 2023. Com qual objetivo? O objetivo, então, do projeto é qualificar a produção de queijos artesanais do ponto de vista sanitário, tendo em vista que a gente tem um desafio muito grande em Minas Gerais, onde um grande universo de produtores não são habilitados, eles não podem comercializar seu queijo de maneira legal. Então, queríamos um projeto que atendesse exclusivamente aqueles produtores que não possuem um selo de inspeção sanitária, para que a gente pudesse incentivar a habilitação sanitária, melhorando a qualidade sanitária desses queijos e beneficiando na ponta o consumidor e a sociedade mineira. Quem são os parceiros? Os parceiros, né, obviamente, o Fundo Estadual de Proteção e Defesa, né, que é o financiador do projeto, mas sem o PROCON não teríamos chegado, né, ao êxito que estamos alcançando hoje. Então, de fato, o PROCON foi um parceiro fundamental na implementação desse projeto, bem como, né, as vinculadas do sistema agricultura, né, que são signatárias intervenientes, ou seja, elas fazem parte do projeto. No caso, a Emater, que é a nossa empresa pública de extensão rural em Minas Gerais, e a EPAMIG, que é a empresa pública de pesquisa agropecuária em Minas Gerais, juntamente com a SEAPA. E o que já foi feito na primeira etapa? Bom, a primeira etapa do projeto foi uma etapa de implementação. Essa etapa consistiu, então, nas primeiras visitas técnicas, né, aos 652 produtores que foram, então, selecionados, visitas de diagnóstico. Também nessa etapa de implementação foram instaurados os processos de compra pública, né, os processos de licitação. A gente sabe, né, que na vida pública esses processos de compra são um pouco mais demorados, né, enfim. Então, foi uma etapa realmente de instrução desses processos, né, de compra dos materiais que iam, então, ser utilizados na fase de execução do projeto. Quantas visitas técnicas foram feitas e em quais municípios? A gente se comprometeu a fazer um mínimo de 2.600 visitas técnicas no programa. Hoje a gente já sabe que a gente vai bater essa meta, até que talvez com alguma folga, né? Já foram feitas aproximadamente 2.100 visitas técnicas, né? São 160 municípios do estado de Minas Gerais que estão sendo beneficiados, principalmente naqueles municípios que têm tradição na produção de queijos artesanais. Doutor Luiz, um projeto exitoso, né? Sem dúvida, Cris. Primeiramente, obrigado pela participação, pela abertura desse canal para o PROCON. Obrigado, Ranier, por esse projeto maravilhoso, pela participação com o PROCON. Sem dúvida, foi um projeto extremamente exitoso, né? Alcançou resultado muito além do esperado. O resultado dele, além de alcançar o objetivo, que é resgatar esse anonimato, porque nós observamos aqui que muitas vezes a história, né, essa tradição, ela se perde e fica no anonimato. Às vezes, você passa ali no supermercado e vê um queijo branco, né, um queijo, muitas vezes, não traz ali a história que está por trás dele, a tradição, quem o fabrica, quem são aquelas pessoas que são responsáveis para dar a identidade de Minas Gerais. Por que Minas é Minas Gerais? São várias questões, são várias situações, e o queijo é uma delas. Então, o sucesso desse projeto, além de resgatar essa história, valorização do homem, tirá-lo do anonimato, porque ali você tem um rótulo, um nome, uma origem, uma fazenda, uma família, uma data. E ali ele prolifera não só naquele globo familiar, mas toda ali uma região. E permite que o nosso queijo, que é patrimônio histórico, ele avança outras fronteiras, né? E se mantém. Se não fosse esse projeto, poderíamos dizer que talvez no futuro o queijo artesanal de Minas
ele poderia morrer. Porque o queijo industrializado, padronizado, com o mesmo sabor, com o mesmo estilo, para o gosto médio, poderia dominar o mercado, né? Então, com esse projeto, o sucesso dele foi fantástico. A Aniele estava falando na segunda fase, o objetivo final, mas ele já no início, né, teve um sucesso fantástico. Antes, nós tínhamos, antes de 2022, cerca de 100 queijarias habilitadas. E em pouco tempo já temos mais 88 queijarias habilitadas. Pois é, eu queria te escutá-lo também sobre a importância da relevância desse projeto. Então, o Dr. Luiz foi perfeito na fala, né? Quando a gente pensa em queijos artesanais no Brasil, a gente tem um déficit histórico de legislações, de ações do poder público voltados para o setor, né? Tendo em vista que no Brasil a inspeção de produtos de origem animal foi implantada para atender a indústria, né? Até primeiramente aqueles produtos que seriam exportados, depois a indústria de grande porte. Então foram 50 anos aproximadamente, ou até mais, focados exclusivamente na indústria. Então esse pequeno produtor ele foi marginalizado desse processo, né, de inclusão produtiva. E a gente precisava, né, e ainda precisa, né, de ações de inclusão desse produtor. Então o Dr. Luiz falou muito bem, no início do projeto, a gente tinha aproximadamente uma centena de queijarias que podiam vender formalmente o seu produto, o seu queijo artesanal. E dos 652 produtores selecionados, né, nesse programa, 88 já conseguiram habilitação sanitária. Se a gente pensar do momento zero, né, de implementação do projeto, a gente está quase que dobrando, né, o número de queijarias habilitadas com a ação do projeto PQML. E agora começou a segunda fase, né? Qual que é o foco dela? O foco nessa segunda fase, então, né, são as análises laboratoriais gratuitas aos produtores, são análises de queijo e de água, né? Essas análises elas vão dar o retrato, o raio-x da qualidade sanitária desse queijo e por meio dessas análises a gente consegue qualificar as demais visitas de assistência técnica, né, para esse produtor. Então, se for necessário alguma intervenção, alguma correção, ela pode ser feita na visita técnica e, para além disso, né, essa análise laboratorial ela é obrigatória para a entrada dos produtores em qualquer sistema de inspeção, pode ser no sistema municipal, no estadual pelo IMA ou no federal pelo MAPA, pelo CIF. Então é uma análise gratuita que o produtor pode utilizar para dar entrada nesse selo de habilitação sanitária e para aqueles que já conquistaram, que eventualmente conquistaram antes mesmo da análise gratuita, eles são obrigados a cada 6 meses, pelo menos, fazer esse controle de qualidade do próprio bolso, né, por meio dessas análises. Então ele pode utilizar essas análises, né, como o autocontrole que a gente chama, né, para demonstrar ao serviço de inspeção que ele está ali monitorando, que ele está acompanhando a qualidade do seu queijo. Para além dessas entregas para o produtor, que a gente gosta muito, tem as entregas ao consumidor. Então, estão sendo feitas ações de orientação aos consumidores de Minas Gerais sobre os queijos artesanais, a importância da habilitação sanitária e também a capacitação dos servidores. Então, a gente tem uma capacitação contratada exclusivamente para capacitar nossos servidores extensionistas, fiscais, pesquisadores, né, técnicos do sistema agricultura em queijos artesanais. Então a gente está capacitando o servidor para que ele possa fazer um bom retorno nas visitas técnicas aos produtores e exatamente qualificar, né, os nossos queijos artesanais para a gente ter aí a valorização desse patrimônio cultural que é aqui para a gente de Minas Gerais. A gente faz a nossa primeira pausa, muito rápida, voltamos já. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje falamos sobre a segunda fase do projeto Queijo Minas Legal. Ania, qual que é a função, a importância das análises gratuitas das coletas de queijo e de água? Pois bem, né? Nas análises gratuitas são avaliados então alguns padrões microbiológicos e alguns padrões físico-químicos, tanto no queijo quanto na água. Então o principal objetivo é a gente avaliar uma eventual contaminação indesejada, né, que precisa ali de alguma ação de correção, como também alguns micro-organismos são indicativos se a higiene está boa ou se ela está deixando a desejar. Então essa análise, além de dar esse retrato da qualidade do queijo, ela também demonstra, né, o perfil de queijo. Se é um queijo de alta umidade, de baixa umidade, isso ajuda, né, os técnicos, os servidores, principalmente da Emater, que fazem o trabalho de assistência técnica ao produtor, melhorar esse trabalho de assistência, de qualificação da produção para o produtor, tá bom? Doutor Luiz, de onde vem o recurso para a realização dessas coletas? Esse recurso vem do Fundo, né, de Proteção do Consumidor. Ele é um retorno à sociedade.
né, esse dinheiro vem através das ações do Ministério Público em procedimentos administrativos, onde aplica multas ou então termo de ajustamento de condutas. Então esse recurso vai para o fundo. E é uma forma do fundo, que é gerido pelo presidente, um conselho, que faz a gerência desse dinheiro, retornar à sociedade. Então, ele retorna à sociedade com base nos interesses dos consumidores. E aqui nesse projeto, ele tem um retorno assim, fantástico, né? Ele retira do empresário e volta para o pequeno produtor. Ele resgata, ele garante ao pequeno produtor se manter no campo na sua atividade, né? Todo esse projeto aí que o Renier contou, essa segunda fase, é extremamente caro. Não é fácil para o pequeno produtor formalizar todo o seu procedimento. Então, através do PQML, nós garantimos que esse pequeno produtor alcance a certificação. E onde foi feita a primeira coleta? Em qual município? Olha, eu não sei, Ranier, se foi uma escolha pensada ou se foi por um acaso, mas foi uma escolha muito acertada, né? Lá na Fazenda Boqueirão, em Patrocínio, e porque lá tem, de fato, uma tradição muito forte, né? Não só lá, mas em várias regiões de Minas, mas lá caracteriza essa tradição. E lá na Fazenda Boqueirão, eu ouvi uma história que é a alma desse projeto, né? A proprietária nos contou, nos relatou que os pais eram produtores de queijo, os avós eram produtores de queijo, os seus bisavós eram produtores de queijo artesanal. E ela, antes de iniciar o projeto, antes de iniciar a produção de queijo, ela não pensava mais produzir queijo. Então, aquela tradição daquela família estaria perdendo, estaria sendo interrompida ali. Mas, através do projeto, ela resolveu tentar. E hoje foi um sucesso. Já é um queijo premiado e com grande interesse e vontade de expandir. Renier, quais são os desafios para a realização dessa coleta? Porque eu imagino que a logística não deve ser fácil, né? O desafio ele é homérico, assim, com sinceridade, né? Para que você tenha ideia, no momento estão sendo feitas coletas na região do Suaçuí. O laboratório que foi licitado, que foi contratado, ele fica localizado em Uberlândia, então assim, são mais de 1.000 quilômetros, né, de distância. Transporte, armazenamento. Não tenha dúvidas assim, que realmente é um grande desafio. A gente brinca que é uma operação de guerra, né, que a gente opera, né, para que a gente possa coletar esses queijos e coletar os queijos com condições de asepsia, que a gente chama, né? Então, são enviados materiais que são estéreis, né? Para a gente não ter uma contaminação de mão, uma contaminação de coleta nesse queijo, né? A gente quer avaliar os micro-organismos que estão no queijo e na água. Então, envia-se o material com antecedência, o material preparado pelo laboratório, estéreo. As coletas são feitas em condições de asepsia. Algumas análises da água, principalmente, quando não conseguem chegar ao laboratório em até 24 horas, elas precisam ser feitas a campo, né? Que é a dosagem do cloro da água. Então, assim, não tenha dúvida, né? Pensando no estado inteiro, é de fato uma operação de guerra. A gente montou um cronograma que vai até o final do ano, né? Para a gente fazer com cuidado, com carinho, com a devida atenção todas essas coletas, né? E que esse queijo chegue em boas condições no laboratório, né? Tudo conforme manda aí a metodologia científica. Doutor Luiz, quantos produtores serão beneficiados? São em torno de 652 produtores. Só que esse número não representa a realidade. Porque cada produtor beneficiado, ele torna uma fonte de propagação. Ele incentiva outros produtores. No início, né, Ranier, teve muita resistência. E até hoje, aqueles que não aderiram, não aceitaram, às vezes têm uma certa resistência, mas esses produtores, 652, eles são... Mas qual que é o motivo da resistência? Porque a fiscalização, a certificação tem um custo, né? E esse custo é repassado, de certa forma, para o produto. O produto é um produto de qualidade, de melhor qualidade, né? Então, muitas vezes o produtor, ele prefere não assumir esse custo e vender um preço e não cresce, né? Só que agora, com essa certificação, aqueles que não participaram vêm procurando a Emater, buscando a certificação, percebendo o quanto beneficiados
aqueles produtores que participaram do programa. Justamente, eu perguntar sobre a receptividade dos produtores participantes. O doutor Luiz foi perfeito na observação dele, né? Para alguns, mineiro é desconfiado, né? Isso não é novidade para ninguém. E quando a gente chega com a possibilidade, com a oportunidade, alguns realmente vêm com desconfiança, né? Tem algum receio que seja alguma ação punitiva, que não é o caso, né? Envolve o Estado, envolve o Ministério Público. Então, assim, existe um trabalho, né, de convencimento do produtor, de orientação, né? Que aqui a ação ela é orientativa, ela não é punitiva. Então, assim, existiu sim alguma desconfiança e ainda existe, né? É natural, isso não era inesperado, tá, Cris? Mas ainda assim a gente conseguiu, com êxito, selecionar 652 produtores, né? Estamos conseguindo manter a rotina de coletas, né? As análises, entrega dos laudos. Os resultados têm sido bons, que já é um spoiler aqui, né, para vocês. Que ótimo. Temos encontrado bons resultados, isso já tem nos alegrado, né? Óbvio que ainda está numa fase intermediária, tem muitas regiões a serem coletadas, mas a gente já está feliz com o que a gente está encontrando, viu, doutor Luiz? E, bom, é isso. Anies, você podia até falar sobre as fazendas, os estados, o que o Emater faz, né? Como ele orienta o produtor. Porque não é só uma questão de colher material e fazer essa fiscalização. Tem um projeto anterior muito forte de conscientização, de padronização do sistema sanitário, né? Para que e não é à toa que a coleta está sendo muito positiva, né? É verdade, doutor Luiz. O trabalho feito pela Emater, ele vai muito além, né, dessas coletas, desses resultados. Ela passa por projetos, plantas, né, de construção das queijarias, implementação, né, do fluxo de produção, do controle higiênico dessas queijarias, o controle na obtenção da matéria-prima do leite, que é muito importante. Então, o projeto ele vem para abrilhantar esse trabalho que já é feito pela Emater com muito sucesso, né, mas que precisava desse empurrãozinho, precisa desse reforço e de mais reforços, para ser sincero, né, para que a gente possa qualificar e entregar cada vez mais, né, para o produtor ferramentas para que ele possa realmente se habilitar, para que ele possa inserir seu produto de maneira justa no mercado, comercializar de maneira justa, ter retorno, né? A gente sabe que isso é importante, a gente tem um problema sério no meio rural, às vezes de sucessão rural, o jovem não quer ficar no campo, então o projeto complementa, né, esse trabalho da Emater. Sim. A gente faz então agora a nossa segunda pausa, é rápida. O Ponta a Ponta está de volta. O projeto Queijo Minas Legal é o nosso assunto. Ranier, qual que é a sua avaliação sobre a legislação dos queijos artesanais? Cris, sem dúvida, esse também é um ponto que demanda muito, né, do sistema agricultura do Estado. Porque, como eu disse inicialmente, a gente tem um déficit histórico no Brasil, né, onde as primeiras legislações elas foram implementadas no Brasil pensando na indústria. E assim se manteve até os dias atuais. Existia também um déficit muito grande de pesquisas científicas que pudessem embasar novas legislações. Então, hoje é um trabalho árduo, né, que a equipe técnica da SEAPA, juntamente com o IMA e a EPAMIG, fazem, né, no Sistema Agricultura do Estado. A gente tem publicado novas legislações. Para que você tenha ideia, para trazer aqui para o telespectador em maneira material, né, o queijo cabacinha. O queijo cabacinha é um queijo artesanal assim, dos mais tradicionais de Minas Gerais, produzido no Vale do Jequitinhonha. E até hoje a gente nunca tivemos na história nenhum regulamento que pudesse habilitar esse queijo. Então a gente nunca teve um produtor artesanal de cabacinha habilitado para vender um queijo cabacinha de maneira formal, de maneira legal. Então a gente já está em vias de produzir, né, de publicar esse regulamento técnico, como de outros queijos, né? Eu falei que hoje a gente tem a coleta lá na região do Suaçuí, o queijo artesanal do Vale do Suaçuí, herança cultural italiana, também nunca teve um regulamento, a gente está em vias de publicar esse ano um regulamento novo. Então as legislações para queijos artesanais, elas ainda são um calo, é uma verdade, né, para o setor, a gente precisa de legislações mais ajustadas para o produtor artesanal, né, de forma que a gente possa incluí-los nesse mercado formal e reduzir também os custos de habilitação, uma vez que essas leis foram pensadas na indústria, que tem um aporte financeiro muito maior do que pequenos produtores. Como é que tem sido o trabalho da SEAPA, justamente na elaboração de políticas públicas?
É um trabalho intenso, né? Hoje a gente já possui uma lei estadual de queijos artesanais que regulamenta esse trabalho. Então, toda publicação de queijos artesanais ela precisa de passar por uma consulta pública, tem várias etapas, algumas precisam de pesquisa científica, então a gente faz prospecção de pesquisa científica. Quando não tem, por exemplo, queijo artesanal do Suaçuí, não tinha nenhuma pesquisa, a Ipamig fez a pesquisa. Cabacinha tinha poucas pesquisas, a Ipamig, junto com a Emater, implementou uma pesquisa científica e com esses resultados a gente faz uma nota técnica, caminha para o IMA, que faz a minuta do regulamento, passa por consulta pública, né? Então tem hoje tudo regulamentado, Cris, para que a gente possa fazer isso de maneira democrática, de maneira correta, né, com esses produtores de queijos artesanais. É porque são muitas as dificuldades, né, na produção e na comercialização dos queijos artesanais, né? É verdade, sim. O produtor, especialmente aquele que não é habilitado, ele via de regra, ele fica refém, né, de amarras de comercialização que são injustas, né, intermediários, né, atravessadores, que acabam por pegar esse queijo muito barato na propriedade, insere esse queijo em mercados não formais, né, em grandes centros e o queijo é muito produzido e muito comercializado, né? Então o produtor ele acaba sendo explorado e o consumidor lá na ponta ele fica em uma situação de risco, né, que não tem um controle sanitário em cima desse produto. Isso, né? Você quer complementar, doutor Luiz? De fato, essa certificação não é só uma questão jurídica, mas é uma questão de dignidade para o homem do campo. E quando nós estamos falando desse projeto, nós estamos falando de um projeto para Minas inteira. São 160 municípios em toda Minas Gerais. E é difícil, porque esse trabalho envolve, geralmente na zona rural, estradas vicinais, difícil acesso. Então, em cada viagem, em cada produtor que é acolhido, é uma história, uma tradição que é resgatada. E o Renier falou muito bem sobre essa questão da retirar, da valorização desse produtor, porque na hora que ele recebe a certificação, o que é certificação? Né? Ele habilita para ser comercializado, ele habilita aquele produto, garante ao consumidor uma qualidade sanitária. Então, ele é habilitado para vender dependendo em qualquer região, né? Ele pode expandir e vender para outros lugares. Agora, é importante também um trabalho de conscientizar a população para consumir produtos seguros, Sim. né? É verdade, Cris. Dentro desse projeto, a gente tem uma ação de orientação ao consumidor, onde a gente orienta, né, sobre esses selos de inspeção, para que o consumidor possa identificar o que é um produto habilitado, né, com segurança. E, para além disso, esse trabalho de orientação ao consumidor ainda vai mais além, que agora, enquanto mineiro que sou, também puxo a orelha da nossa sociedade, que a gente não conhece profundamente nossos queijos artesanais. A gente conhece queijos europeus, queijo brie, queijo camembert, roquefort, mas no material do TDCO, desse PQML, né, desse nosso projeto, a gente tem a orientação. O que é um requeijão moreno? O que é um queijo cabacinha? O que é um queijo artesanal do Suaçuí? Um queijo Minas artesanal? Queijo, ele é da canastra? Ele pode ser da canastra? Então, toda essa orientação de quais são nossos queijos também está presente nesse projeto, que a gente possa orientar a nossa sociedade mineira a valorizar esse nosso patrimônio cultural. Então, Ele dá, exatamente, o projeto ele dá nome ao queijo. Você não chega numa banca e vai na confiança do vendedor. Que queijo é esse? De onde ele é? O vendedor que diz. Hoje, o mineiro, cada vez mais, está ganhando confiança nesses queijos rotulados, onde ele tem ali uma história, um nome, uma origem, um selo, uma identificação. Ele consegue receber aquele produto e saber de onde ele veio. Né? doutor, pode completar. Não, exatamente saber de onde ele veio e isso vem aumentando cada vez mais. Né? Cada vez mais o consumidor está ciente disso e está buscando esse queijo de qualidade. Eu queria saber quais são os avanços do projeto. Os avanços são grandes, né? E, na verdade, existe o grande mérito desse projeto, tem um grande mérito próprio em relação ao queijo, mas ele está sendo também como uma referência para outros projetos. O PROCON, junto com a Emater, já tem desenvolvendo outros projetos para outras áreas, né? Para outras situações, inclusive para povos indígenas, tentando resgatar alguns produtos próprios dos povos indígenas, por exemplo, produtos de natureza animal e vegetal do Vale de Jequitinhonha. Então, são outros projetos, através do sucesso do PQML, nós conseguimos enveredar para outras áreas. E o objetivo é esse que, quem sabe, daqui a pouco a gente está aqui apresentando aqui
esses novos progressos. Então teremos novas fases. Esperamos que sim, né? Assim, com sinceridade, esse projeto ele é inovador, porque assim, o que a gente observa muitas vezes no poder público, de maneira geral, é muito mais fácil implementar projetos que são simples. Então, por exemplo, você compra um trator e entrega para uma comunidade, você compra um veículo e entrega para uma instituição. E assim, a gente observa muitas vezes que gestores públicos têm predileção por esse tipo de projeto, porque assim, de fato, são mais fáceis, mais seguros de serem executados e implementados. O PQML é um projeto muito complexo, né, que envolve ações, como a gente falou aqui das coletas, né, difíceis de implementar, de se contratar, de se ter a gestão. Então, assim, não tenha dúvida que é um projeto que demanda trabalho, mas é o que a sociedade precisa. Então, assim, se eu posso ser ambicioso, assim, qual o legado do PQML? Eu acho que deixa esse legado também, que a gente precisa de projetos complexos para atender uma sociedade complexa, né, que tem problemas, como queijos artesanais, que vêm de anos e anos, são complexos. Então, eu acho que não deixa de ser um legado do PQML, né, que essas ações mais difíceis mesmo para o poder público, elas precisam ser implementadas, precisam ser executadas, ainda que tenham essas dificuldades. E com certeza vamos para o PQML 2, né? Buscar aqueles produtores lá atrás que desconfiados não aceitaram entrar no projeto. Parabéns então pelo projeto, voltem sempre com boas novidades e agradeço a sua companhia, a sua audiência, a gente se vê em breve. Tchau.